Supremo Tribunal Federal está julgando a legalidade do indulto individual concedido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ao ex-deputado Daniel Silveira, condenado pelos crimes de ameaça ao Estado Democrático de Direito e coação no curso do processo. Saiba os detalhes na reportagem de Marta Ferreira. 4 partidos, PDT, Rede, PSOL e Cidadania, pedem a anulação do indulto individual. Alegam que o decreto presidencial violou os preceitos fundamentais da impessoalidade e da moralidade. Apontam ainda que o benefício foi dado quando ainda era possível entrar com recurso, ou seja, antes do trânsito em julgado. Daniel Silveira foi condenado pelo Supremo a 8 anos e 9 meses de prisão em regime fechado por estímulos a atos antidemocráticos e ataques a ministros do tribunal e instituições como o próprio STF. Também foi condenado à perda do mandato, à suspensão dos direitos políticos e ao pagamento de multa de R$212 mil. Só que no dia 21 de abril do ano passado, um dia depois da condenação, o ex-presidente Jair Bolsonaro fez um decreto que concedeu perdão da pena de Daniel Silveira. Na prática, o decreto de indulto individual extingue a pena de prisão e o pagamento de multa, mas mantém a inelegibilidade e a perda do mandato. O STF julga se esse decreto é válido e se pode produzir efeitos, uma vez que foi dado antes do caso estar finalizado em definitivo. A presidente e ministra Rosa Weber é a relatora das 4 ações. O contexto em que o ato foi praticado revela claramente o intuito do presidente de fraudar a Constituição, a evidenciar desvio de finalidade. Apontam, desse modo, violação dos princípios constitucionais, da moralidade e da impessoalidade. Princípios esses incertos no artigo 37, caput da nossa Constituição Federal. Asseveram ainda a ocorrência de transgressão ao princípio da separação de poderes, pois com o decreto editado em 21 de abril de 2022, o presidente da República atribuiu-se competência para se portar como uma instância de revisão de decisões judiciais criminais que o desagradam, sob o suposto manto da concessão da graça constitucional. E ainda transmitiu o recado temerário, tendo em vista que parece dar a garantia da impunidade. O caso foi levado para julgamento do plenário nesta quinta-feira, começando com as sustentações orais. Mesmo com o benefício, Silveira foi preso em fevereiro deste ano no Rio de Janeiro. A decisão foi do ministro Alexandre de Moraes, relator da ação penal que condenou o ex-deputado e ocorreu pelo descumprimento de medidas cautelares definidas pelo Supremo, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de usar as redes sociais. A sessão plenária do STF terminou agora há pouco. O repórter Marta Ferreira acompanhou o julgamento desta quinta e tem mais informações para a gente. Boa noite, Marta. Boa noite, William. Boa noite a todos. Na sequência da sessão, houve as sustentações orais dos advogados que representam os 4 partidos que entraram com essas ações aqui no Supremo. Um dos advogados, inclusive, destacou que esse decreto não se trata de uma medida humanitária, mas sim de um ato de impunidade para deixar impune alguém próximo ao ex-presidente. Os outros advogados também foram nessa linha e também ressaltaram que esse decreto, ele afronta ao regime democrático e ao ordenamento jurídico. Na sequência, houve a manifestação do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pela validade do decreto. Depois, o julgamento foi suspenso e a sessão encerrada. Esse julgamento vai ser retomado na próxima semana com o voto da relatora, a ministra Rosa Weber, e dos demais ministros. William. Obrigado pelas informações, Marta. E mais cedo, na primeira parte da sessão, o plenário do Supremo decidiu que é constitucional a possibilidade de implantação do piso nacional para agentes comunitários de saúde e de combate às endemias aos servidores dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. A Corte ainda vai fixar a tese de repercussão geral desse tema.